Então pessoal, hoje vamos fazer aqui uma fonte com trafo de micro-ondas e ver qual o máximo e qual a operação de trabalho dele. Bem, eu mostrei no outro vídeo que eu fiz. Esse trafo aqui é o mesmo que eu estava usando fazendo os testes para fazer o aquecedor. Então esse trafo ele tem um secundário aqui, como eu mostrei para vocês no outro vídeo. Olha aqui, esse secundário estava aí assim, olha. Aí, como eu mostrei para vocês no outro vídeo, coloquei uma proteçãozinha de chapa aqui embaixo e vim com a serrinha e serrei. Pronto, serrou. Vem do outro lado também a mesma coisa, serra. Tudo que serrei aí, eu peguei uma madeirinha ou qualquer coisa, bateu daqui para lá, olha. Saiu tudo certinho, como eu mostrei naquele outro vídeo aí que eu fiz os testes para fazer o aquecedorzinho de ferro. Bem, então aqui já está limpo o trafo. Mas desse jeito aqui para fazer a fonte, ainda dá um trabalhozinho. Então eu tenho que fazer o que? Abrir agora esse trafo. Eu já retirei também aqui as laminazinhas dele, mas depois eu vou ter que colocar umas. Então, para abrir esse trafo, se eu usar a esmerilhadeira, é bem mais rápido o serviço. Eu não vou cortar mais acima, vou ter que cortar aqui, ó, onde é que tem essa soldinha. Mas ao usar a esmerilhadeira, ocorre também um processo ruim, que ela é muito rápida e com isso ela vai abrindo cada vez mais as laminazinhas do trafo. Então vou procurar prender ali no torno e vou pegar a serra, dividir a solda no meio aqui, olha. Vou dividir a solda no meio e, como eu falei, o processo da serra é só para frente, ó, traz, leva e leva, traz e leva. Eu não vou precisar serrar ele até o fim, só vou serrar essa solda, porque essa chapa ela está bem encostada aqui, e aí veio com a solda e soldou aqui. É parecido com solda MIG ou TIG, eu não sei ao certo ainda, mas é bem provável que seja TIG, porque MIG deixaria um relevo aqui, e como essa aqui a solda está profunda, é TIG. Parece que não colocaram material de adição aqui não. A solda ficou bem retinha. Então é bem provável que seja TIG. Então, voltando aqui ao processo, vou serrar um pouquinho aqui e serrar um pouquinho aqui, que não vai chegar aí a meio centímetro. É só mesmo para serrar a solda. Ao serrar a solda, essa parte de baixo sai. Não vai ser necessário eu mostrar a vocês serrando aqui. Eu só vou serrar ali e volto a mostrar a vocês para não ficar tão grande o vídeo. Então vou lá serrar aí. Então aqui, ó, eu dei uma serrada nele aí. Olha, repara que não dá 3 milímetros aqui de serrada dos dois lados. Então agora, com o auxílio de uma talhadeira, uma faquinha ou um facão que tenha um bom corte aí, é só para descolar aqui. Olha aqui, ó. É só para descolar. Porque se eu tivesse cortado aqui com a policorte, a vibração da policorte é muito alta. Aí as chapinhas descola tudo e ele vai dar mais vibração. Então pronto, pessoal, ó. Pronto. Repare que nesse meio o trafo não é soldado aqui nessa parte de I. Ele só era soldado essas partes laterais. Porém, esse outro lado de cá, a chapa é completa, olha. Vocês têm que cortar daquele lado que tem uma soldinha na lateral. Então pronto, olha aí. Agora o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar esse enrolamento aqui, bater ele para baixo, para ele ajustar, chegar até aqui, para mim poder fazer o secundário
e colocar aqui. Olha aí, ó. Então eu vou lá fazer isso agora. Bater aqui. Pegue uma madeirinha. Não bata com material cortante. Aí bate um pouquinho aqui. Bate um pouquinho aqui. E ele vai se ajustando até chegar embaixo. Então olha aqui. Eu preferi tirar ele fora. Porque o isolamento estava se abrindo, olha. Aí eu preferi tirar ele fora. Eu vou colocar outro isolamento aqui. E depois colocar ele no lugar. Olha aí, ó. Quando eu comecei a bater ele, eu vi que o isolamento estava se relando. Então, se acontecer isso aqui, você tem que tirar. Por causa que se você coloca ele lá e essa parte aqui arranha e fica tocando aqui no ferro, então essas espiras vão entrar em curto com o ferro. Com isso ele vai aquecer mais o trafo, que as espiras em curto ele vai aquecer e termina queimando o enrolamento completo. Porque se duas dessa aqui raspar e logo ela pega no ferro, então ao ela fazer a volta, ela vai ser como se estivesse fechando uma espira dessa em curto. O que vai fazer ele aquecer mais e se queimar mais rápido. Então agora eu vou colocar o isolamento e colocar ele de volta no lugar. Pronto, tá aqui no lugar já. Isolei com papel aqui, olha. Se vocês não tiverem esse filme pel, pode isolar com papel madeira, dá certo do mesmo jeito. Pronto. Agora tem as chapinhas que eu retirei daí. Elas eram 8 chapinhas de cada lado. Eu vou deixar aí 4 chapinhas de cada lado aqui, olha. Vou pegar essas chapinhas e enrolar elas também no papel e depois colocar aí. Vou fazer isso aí agora. Pronto, está aí, olha. Para que essa chapinha aqui? Essa chapinha é para ela não deixar a amperagem passar de vez. Ela é um limitador de amperagem. Porque esse trafo não oferece tanta potência assim. Logo, se colocar essa chapinha, ela vai barrar, vai ser como se fosse uma parede aí, para não deixar que a corrente passe de vez. Assim, ele não vai superaquecer tanto o primário. Pronto. Então agora, vamos calcular aqui o que esse trafo nos oferece para que a gente possa fazer um secundário que condiz com o primário. A exemplo, se o primário lá oferecer 1 ampere, vamos fazer um secundário que corresponda à potência de 1 ampere. Por exemplo, aqui, olha. Se o secundário oferece 1 ampere, logo 1 vezes 220 é igual a 220. Logo, a potência dele será 220 watts. 220 watts dividido para 13 volts, vamos achar aí a amperagem do secundário. Mas primeiro vamos aqui a outras medidas. Vamos lá. Então vamos lá, pessoal, os cálculos aqui da nossa fonte com trafo de micro-ondas. Eu estive verificando e ele tem um fio AVG18. A corrente de trabalho desse fio é 2,5. Bem, a tensão de entrada do primário é 220 volts. Então a corrente de trabalho dele, do primário aí, vai estar aí em 2,5. Bem, 2,5 vezes 220, acharemos aí a potência em watts do nosso trafo. Essa é a potência aparente aqui, ó, 550 watts. Pronto, 550. É 2 que a nossa tensão no secundário vai ser aí 13 volts. 13 volts, se nós pegar aqui 550 watts e dividir por 13 volts, vamos achar aí 42 e mais um pouquinho aí amperes de corrente. Então, I2 e no secundário, corrente do secundário é 42 amperes. Que bom, né? Nosso trafo vai dar aí uma boa amperagem de saída. Bem, mas essa é a potência aparente.
potência do secundário igual do primário igual a do secundário. Mas tem também as perdas e tem ainda um fator que vai influenciar. O nosso trafo está com um fio de 2,5 amperes. A corrente de trabalho dele é isso. Multiplicando corrente por tensão, teremos potência. Mas e o núcleo do nosso trafo oferece isso? E o espaço que tem aqui, cabe a gente colocar um fio de 42 amperes com essa corrente aí? Outra questão aqui. Esses trafos geralmente é uma espira por volt. Só que a maioria esquece o seguinte: esse trafo ele é calculado para suportar 240 volts. Então o que fazemos? Então ele vai ter 240 espiras. Então pegamos 220 dividido por 240. Vamos ter ali, olha, 0,9 ali. Vezes aqui 18 espiras. Vamos ter ali, ó, 16 volts mais ou menos. Então, como deu 16, abaixamos mais um pouco. Vamos fazer aqui, olha, 220 dividido por 240. Encontramos 0,9 aí. Em cada volta não vai ter 1 volt, vai ter 0,9. Agora vezes 15. Vamos ter aí 13,74 volts. Agora se fazermos ao contrário, vamos dividir as espiras pelos volts. 240 dividido por 220 é igual a 1,09 espira por volt. Agora vezes 13 é quantas espiras? 14,8, que aproximamos aí para 15. Então 15 espiras vamos dar no secundário aí. 15 espiras para aguentar essa corrente de trabalho ali de 42, teríamos que usar, deixa eu ver que fio aqui, teríamos que usar um fio 5. Teríamos que usar um fio 5. O fio 5, eu acho que ele deve dar aí essa média de 3 a 4 espiras. Deixa eu ver. 4 espiras por centímetro. 4 espiras. Ia ser difícil colocar ele aqui por causa que esse trafo aqui, o espaço é pequeno e ele é muito duro para colocar aqui. Mas vamos ver aqui. Dizemos que a potência aparente do nosso trafo é de 550 watts. Então vamos ver. Esses trafos geralmente, por ser uma chapa boa, ele tem um rendimento de 80%. Então vamos calcular aqui. Vamos lá. 550 dividido ponto 80 é igual a 687,5. A raiz quadrada 26. Então teríamos que ter aí um núcleo com 26. Teremos que ter um núcleo com 26 centímetros quadrados aí. E o nosso trafo dá quanto? Nosso trafo tem 3,5 vezes 5. 3,5 vezes 5
3,5 vezes 5. 17. 17,5. 17. E que potência teríamos aí com 17? Podemos fazer aqui 17 vezes 17, que é o quadrado, né? 289 menos 20%, 230 watts. Então, o que o nosso travo vai oferecer é isso aí, 230 watts. P real 230. Pronto. Tá aí, P real 230 watts. Com isso, I no secundário vai cair. Porque se a gente pegar 230 dividir por 13, teremos 17 igual a 17. Essa vai ser a corrente de trabalho do nosso trafo aí. Puro 17. Então, qual fio vai oferecer aí essa corrente de trabalho de 17? Temos aqui fio 9, 19 amperes, e temos aqui fio 8, 24 amperes. Como eu não tenho esse fio 9, vou colocar fio 8. Vou colocar esse mesmo, fio 8. E vou fazer lá as 15 voltas. Eu vou procurar colocar ali uma madeirinha. Furar essa madeirinha no meio. Fazer o sarilhozinho, que eu sempre faço. Colocar lá na bobinadeira e bobinar essas 15 espiras aí de fio 8. Pra gente colocar aqui. Ao colocar aqui antes de soldar, eu posso colocar ela aqui em cima, apertar aqui com a braçadeira de ferro e submeter ali aos testes. Então vou preparar ali a bobinadeira para a gente fazer esse serviço agora. Pronto, olha aqui, ó. Já preparei aqui a formazinha com a madeira para poder enrolar o fio. Enrolar o fio não há necessidade de eu mostrar a vocês, porque eu já mostrei aí naquela série sobre trafos. Basta prender uma parte do fio aqui no canto e ir enrolando por cima aí. Como esse fio que a gente vai enrolar aqui é um fio grosso, é um fio 8, dê preferência em enrolar ele bem pertinho um do outro, que é para aproveitar o máximo espaço aí. Bem, e aqui, na hora de enrolar, você pode colocar logo um cordãozinho aqui, desse lado e desse, para quando você terminar de enrolar, esse cordãozinho vai servir para você amarrar ele, para na hora que tirar da bobina aí, você fazer um isolamento dele com papel ou com tecido para poder colocar lá no trafo. Então vou agora bobinar aí as 15 espiras de fio 8 aqui. Então tá aqui, pessoal, meu secundário pronto. Coloquei aí 15 espiras de fio 8. Esse fio é um fio de alumínio, alumínio nu. Eu fiz o encapamento dele com tecido, como eu mostrei em outro vídeo para vocês aí. Aí depois é só invernizar. Então agora, como eu falei, eu vou colocar ele no lugar e depois prensar ele aqui e a gente vai fazer os testes. Então vou colocar ele no lugar aí e fazer a prensagem dele. Outro detalhe, olha. Não coloque fio, aquele fio que já vem com a capa de PVC. Ele não suporta este tipo de trabalho, enrolado aqui para trabalhar. Este fio, com este tipo de capa, ele foi feito para colocar fora.
É fio ao tempo aí. Não é fio feito para fazer esse tipo de serviço aqui, enrolar e preencher. O único fio que suportaria isso aqui é aquele fio feito próprio para caloria, mas ele tem uma cobertura que não é essa de PVC. Ele é encapado com outro material que suporta a caloria. A exemplo, aqueles fios de forno micro-ondas, aquele que passa em volta no micro-ondas ali, que ele tem uma capinha assim esfarientinha que é feito de fibra, aquele suporta caloria. Tem muitos com encapamento de amianto e tantos outros encapamentos que suportam caloria, mas o PVC e o PP não suporta, como eu demonstrei para vocês quando fui fazer os testes nesse trafo. Alguns insistem em colocar fontes ou máquinas de solda com esse fio encapado com PVC, mas ele não suporta esse tipo de trabalho. Então vamos lá. Pronto, está nosso trafo montado aqui na base agora. Agora vamos a um detalhe interessante. Por que eu coloquei assim e não assim a base? Pelo fato seguinte, olha, se prensar assim, pode prensar mais as chapas do meio, porque elas são coladas, e elas se deslocarem. E assim não. Prensa logo a perna central, para ela encostar lá. O que acontece é o seguinte, se ficar uma vagazinha assim, ó, pequenininha que seja, na perna central, essa vagazinha cria o chamado gap, espaço entre a perna central e a parte I aqui. Então o que acontece com esse gap aí? Pode ser também que você deixe um pequeno par de isolante e crie esse espacinho. Esse espaçozinho faz superacrescer o trafo, porque esse trafo vai ficar funcionando como se fosse um indutor. O indutor é que você deixa uma falhazinha no meio para fortalecer mais o indutor. Já o trafo tem que ser bem unidinho. Então tem que apertar bastante para na hora que soldar não ficar aquela vagazinha lá. Se o trafo ficar aquele barulhão, é por causa que ficou um sparzinho. Como a corrente é alternada, ele fica querendo puxar aquela parte como se fosse um ímã alternado, puxa e solta, puxa e solta. E aí dá essa vibração. Com isso, a corrente de entrada altera e também ele vai superaquecer mais, porque se aumenta a corrente de consumo, com isso ele aquece mais. Esse aqui ficou bem unidinho ali, ó, dá pra ver, ó. Então, vamos agora medir aqui a tensão na saída dele. Primeiro eu vou medir a tensão da rede. Olha aí, ele não barulhou quase, ó. Isso é sinal que ele vai ficar bom. Vou medir aqui a tensão de entrada, primeiro para mim ver. Então a tensão de entrada aqui está com uma queda, ela está com 214. Deixa eu ver aqui agora. V, mas é por causa da sensibilidade do multímetro que não mede essa sensibilidade assim, mas ele provavelmente está aí com 13, 14 volts aqui, com aquela queda lá, é normal isso aí. Então aqui já está quase pronto o nosso trafo aqui. O que falta agora é, como eu falei, prensar ele certinho, soldar aqui, soldar ele bem apertado para que ele não vibre tanto. E depois de soldado, aí a gente vai fazer a outra parte, que é a questão da retificação da nossa fonte. Por exemplo, aqui, por enquanto, estamos preparando o trafo. Preparamos o trafo, já está aí com a voltagem, já está com a tensão adequada. Dimensionamos aqui o fio de acordo
a corrente de trabalho. Então agora é hora da soldagem. A soldagem não necessita que eu mostre a vocês, porque você já viu aí diversas soldagens como é. E outra questão, o seguinte, nem todo mundo tem máquina de solda. Então, se você não tem máquina de solda, você pode colocar uma abraçadeira de ferro nele e fazer dessa maneira aqui. É melhor você fazer dessa maneira, enrolar com esse tipo de material, do que você enrolar com aquele cabo, aquele outro tipo de cabo lá, com PVC, e querer fazer uma fonte aí, que não vai dar certo aquilo ali. Então vamos lá ao próximo passo, que é a soldagem.